Sabe aquelas questões que acompanham a gente a vida toda? Errar, sentir culpa, buscar um jeito de se redimir? Pois é, são dilemas universais. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa narrativa que atravessa séculos para entender como um conjunto de textos bíblicos lidou com tudo isso, desde rituais bem antigos até uma virada de chave, uma transformação radical na própria ideia de perdão. Bom, e tudo começa com essa constatação aqui, bem direto ao ponto, do livro de Eclesiastes. A ideia é basicamente a seguinte: a imperfeição faz parte do pacote de ser humano. Simples assim, ninguém escapa. E aí, né? Se todo mundo falha, como é que fica? Qual é a solução? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. A partir de agora, a gente vai explorar as respostas que essa narrativa foi construindo ao longo do tempo. Então, vamos lá, vamos aprofundar nisso. A primeira coisa que precisa ficar clara é que essa condição de errar não é só sobre o que a gente faz, sobre atos externos. É, na verdade, uma realidade interna, uma luta que acontece dentro de cada um. E olha só, a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, vem para reforçar essa ideia de que é algo universal. A frase é categórica: todos pecaram. Não tem distinção, não importa de onde a pessoa veio, qual a sua história, é como se fosse um ponto de partida igual para todo mundo. E não para por aí. Aqui, na primeira carta de João, a reflexão vai ainda mais fundo. Negar as próprias falhas é visto como um auto-engano. Ou seja, parece que parte dessa condição humana é justamente a tentação de achar que a gente está fora disso, que não é. Agora, a parte que eu acho fascinante é como a psicologia dessa luta é detalhada. Paulo descreve um conflito interno que, nossa, é muito fácil de se identificar. A mente sabe o que é certo, a intenção é fazer o bem, mas, na prática, o que acaba acontecendo é justamente o contrário, é o retrato de uma vontade dividida. Certo, então, se o problema é universal e interno, como é que a tradição mais antiga lidava com isso? A primeira resposta que a gente encontra é um sistema super organizado de rituais para conseguir a expiação, tudo bem detalhado lá no livro de Levítico. E o processo era metódico mesmo, um passo a passo cheio de simbolismo. Tinha que ser um animal perfeito, a pessoa colocava a mão na cabeça dele, como se estivesse transferindo a culpa. Daí o animal era sacrificado, o sacerdote fazia os rituais com sangue e no final, depois de tudo feito certinho, o perdão era concedido. Era um caminho bem concreto para lidar com a culpa. E o mais curioso é que esse sistema refletia totalmente a estrutura da sociedade da época. Dá uma olhada nessa tabela. A responsabilidade era hierárquica. Se um líder, como o sacerdote principal, cometesse um erro, o sacrifício exigido era um novilho, algo muito valioso. Por quê? Porque o erro dele afetava todo mundo. Já o sacrifício de uma pessoa comum era, digamos, proporcionalmente menor. Tá, mas e quando o erro é tão grande, mas tão grande, que nem esse sistema todo consegue dar conta? A gente vai ver agora um estudo de caso bem dramático que mostra exatamente essa situação de crise. A história do rei Davi. A história se desenrola numa sequência clara de causa e consequência. Primeiro, Davi comete o erro. Ele faz um censo militar, um ato visto como arrogância. E a consequência não é um ritual simples, é uma catástrofe nacional, uma praga. E para resolver, ele precisa fazer algo extraordinário, algo que não estava no script do tabernáculo. E o custo humano disso foi devastador. 70 mil pessoas. Pensa bem nesse número, não é só uma estatística, ele está aí para a gente ter a dimensão da gravidade do erro do rei e do tamanho da crise que ele causou. E aqui, a gente ouve as palavras do próprio Davi. O mais forte nesse momento é o senso de responsabilidade pessoal dele. Ele não aponta o dedo para ninguém, ele bate no peito, assume a culpa e se desespera ao ver o sofrimento do povo, que ele chama de ovelhas. É um momento de total vulnerabilidade. A história do Davi já acende um alerta, né, de que talvez o ritual não seja tudo. E agora que a narrativa dá um giro de 180 graus. O perdão, que antes era mediado por sacerdotes e sacrifícios, de repente passa a ser declarado diretamente por uma pessoa. Pensa na cena. Essa frase, dita por Jesus, registrada no Evangelho de Marcos, foi uma bomba na época. Ele vê a fé de um grupo que leva um paralítico até ele e simplesmente diz: seus pecados estão perdoados. Ele passa por cima de todo o sistema do templo. Para os líderes religiosos que estavam ali, isso era o cúmulo da blasfêmia. E aí, para provar o ponto dele, Jesus lança um desafio no ar. Ele basicamente pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecados, que é algo que ninguém pode ver, ou curar um paralítico, que é algo que todo mundo pode ver? E então ele cura o homem,
Como quem diz, viram? Eu tenho autoridade para fazer as duas coisas. Isso mudou completamente as regras do jogo. Tem também aquela cena super famosa do Evangelho de João, que mostra muito bem essa mudança de foco. Trazem uma mulher que, pela lei, deveria ser apedrejada. E o que Jesus faz? Ele não discute a lei. Ele vira o espelho para os acusadores e os confronta com aquela verdade universal que a gente viu lá no começo, a de que todo mundo é falho. Ok, a gente viu a prática, mas qual é a lógica por trás disso tudo? Qual é a base teológica para essa abordagem tão diferente? A resposta está numa nova forma de pensar. A ideia de que ser considerado justo diante de Deus vem pela fé, e não mais por seguir rituais ou leis. Para explicar isso, o apóstolo Paulo usa uma comparação muito poderosa em Romanos. Ele cria um paralelo. Ele diz que assim como o erro de uma única pessoa, Adão, trouxe uma consequência para todo mundo, o ato de justiça de outra pessoa, Cristo, também trouxe uma consequência universal, a possibilidade de justificação. É uma lógica de reversão, de um novo começo. E assim, a gente chega na definição central desse novo sistema. A justificação pela fé é a ideia de que ninguém consegue ser justo por mérito próprio, por mais que tente seguir todas as regras. Em vez disso, a justiça é algo recebido de graça, por meio da fé. É um caminho que se abre para todo mundo, sem distinção. E é com essa ideia que a gente fecha o nosso percurso. Foi uma viagem e tanto, né? Saímos de um sistema complexo de sacrifícios de animais e chegamos a uma noção de perdão radical baseada na fé. Essa evolução de pensamento é uma das mais importantes da história. E a pergunta que fica para a gente refletir é: como será que essa antiga narrativa sobre culpa e redenção ainda molda o nosso jeito de pensar sobre justiça, sobre misericórdia e sobre o que significa ser humano hoje em dia?